Agora, nós vamos lá para Brasília falar de um candidato sui generis. Para mim, essa eleição está dividida em dois tipos de discurso. De um lado, os almofadinhas. Do outro, quem é da galera. Como assim, Brasil? Seguinte, pela primeira vez a gente tem tantas pessoas que não vieram das elites, que não vieram das classes dominantes, disputando uma eleição. E a galera não sabe o que fazer com o discurso deles, por quê? Porque o cachimbo entorta a boca, a mídia brasileira se acostumou a interpretar aquelas frases feitas da gente da alta que sempre estiveram na política. E elas, tanto de um lado ideológico quanto no outro polo, elas são sempre as mesmas e não traduzem coisas muito concretas. Mas é o material de discurso com o qual a imprensa nesse país se acostumou. Porque sempre foi assim. Então, quem é que está do lado desses almofadinhas, esse tipo de discurso com o qual a imprensa sabe lidar? Por exemplo, Meirelles, Alckmin, Boulos, Álvaro Dias. É gente bem nascida, bem criada na política e que fala nessa linguagem que a gente vê na mídia. Sabe aquela coisa? O spread bancário, o IVA, ou não sei o quê. Do outro lado, do lado da galera, estão aqueles com os quais ninguém sabe o que fazer, porque eles se viram lá entre eles e eles falam a língua do povo e não tem atravessador e tem de um espectro a outro ideológico, que é quem? Jair Bolsonaro, Cabo Daciolo, Marina Silva. A gente tem eles... Eu estou esquecendo alguém, hein, ô, produção? Quem mais que vem de baixo? Que é da galera? É o Jair Bolsonaro. Sim. O Daciolo. Marinão. Marinão, quem mais? O Lula conta? O Lula também, só que o Lula está preso. Lula está muito ocupado em outro compromisso. Está preso em outro compromisso. Eles ali, quando se enfrentam entre eles, quando falam entre eles, aquilo ali é direto para o povo. Tem do lado de um, tem do lado de outro, não tem atravessador. É a primeira eleição que a gente tem assim, tanta gente nessa condição e com uma oferta ideológica para tudo quanto é canto na política nacional. No meio deles tem quem? Ciro Gomes. Porque Ciro Gomes é das altas, mas também fala, de certa forma, a linguagem do povo e entende os feedbacks do povo. E aí, como é que fica este caso específico? Vamos saber mais direto de Brasília com Olavo Soares. Boa tarde, Olavo. Boa tarde, Madeleine. Boa tarde, pessoal. Vamos então falar do Ciro Gomes. Ele que na pesquisa que saiu hoje do Instituto MDA está em quinto lugar. Ele somou 4,1%, o que coloca ele em quinto, atrás de Lula, de Jair Bolsonaro, da Marina Silva e do Geraldo Alckmin. A Gazeta publicou ontem 3 matérias sobre o Ciro e sobre o partido dele, o PDT. E essas matérias dão um pouco o tom do que vai ser do Ciro, do que deve ser o Ciro nessas próximas semanas, em que a campanha eleitoral está formalmente acontecendo, e também sobre um aspecto, uma curiosidade aí que foi descoberta pela reportagem, que vai esbarrar na campanha do Ciro nesses próximos dias. A gente conversou sobre esses 3 assuntos com o presidente nacional do PDT, o partido do Ciro, que é o ex-ministro Carlos Lupe, e vamos trazer a opinião dele para vocês conferirem. Uma das reportagens fala sobre uma tendência de vermos, nas próximas semanas, um Ciro Gomes soft. Isso porque uma das principais críticas que se faz ao Ciro é que ele seria uma pessoa muito estourada, muito esquentada, uma pessoa incontrolável, digamos assim. E, de fato, há dezenas de episódios que sugerem isso, com bate-bocas pesados do Ciro com adversários, ou até declarações muito fortes, como, por exemplo, quando ele disse que receberia o Sérgio Moro à bala. Para tentar superar isso, o Ciro tem buscado adotar um discurso muito mais ameno, muito mais light. E a gente viu, de certo modo, isso no debate da Rede TV na última sexta, quando ele chamou o Geraldo Alckmin de amigo de longa data e a Marina Silva de estimada amiga. Segundo o Carlos Lupe, isso é parte de uma estratégia em que o PDT e o Ciro querem mostrar quem é o verdadeiro Ciro. Ele vai trabalhar muito para passar para a população aquilo que ele é, tranquilidade, um homem sereno, tranquilo, que
todas as oportunidades que teve na gestão pública, quer seja governador, prefeito, ministro, sempre foi um homem que sempre deu resultados objetivos. Mas bem, como nem tudo são flores, a outra reportagem que a Gazeta publicou mostra os apoiadores de Ciro e do PDT fazendo pesadas críticas ao PT e ao ex-prefeito Fernando Haddad, além também de críticas ao ex-presidente Lula. Ao longo dos últimos anos, o Ciro Gomes tem tido uma relação, de certo modo, híbrida com o PT. Por exemplo, ele foi ministro de Lula, sempre chama o Lula de amigo e foi, sempre que perguntado, crítico ao processo que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Por outro lado, ele recentemente declarou que ele é adversário, que ele se considera um antagonista do PT, além de culpar bastante o PT pela escolha de Michel Temer e pelo governo que está sendo conduzido atualmente no Brasil. Os militantes do PDT, ouvidos por essa reportagem publicada pela Gazeta, disseram que o PT está adotando o que eles chamam de estratégia suicida ao manter o Lula como candidato e também chamaram o ex-prefeito Haddad, que é um virtual candidato a presidente, de poste de Lula. O Carlos Lupe, que conversou com a gente, ele concorda com essas opiniões. Isso é uma avaliação média da maioria do eleitorado brasileiro, não é só do PDT. Porque nós julgamos que o PT está virando tocador de harpa. Você sabe que a harpa só se toca para dentro, não é para cima. Então o PT virou, no quadro nacional, um tocador de harpa, só pensa em si. Só pensa nos seus. E a população começa a compreender isso. O militante do PDT está repetindo o que ele sente na população. E para fechar, então, esse giro, Ciro Gomes e PDT, vamos destacar mais uma matéria da Gazeta que trouxe um achado histórico. Em 1994, o Ciro era ministro da Fazenda e havia acabado de deixar o governo do Ceará. Ele concedeu uma longa entrevista a um grupo de jornalistas e nessa entrevista ele falou que ele disputou a sua primeira eleição em 1982 de maneira irregular. Essa é a frase que o Ciro usou nessa entrevista para contar como ele entrou no PDS, o partido pelo qual ele disputou aquela eleição. Eu vou ler para vocês. No dia seguinte, ao aceitar a proposta para ser candidato, eu lembrei que eu não era filiado a partido nenhum e que já havia passado o prazo de filiação, mas deram lá um jeito no assunto, conforme os costumes da terra, e a minha filiação foi feita, fecha aspas. Essa declaração foi dada a um grupo de jornalistas que transformou essa longa entrevista em um livro chamado Ciro Gomes no País dos Conflitos. Eu perguntei ao Carlos Lupe sobre esse episódio, se isso poderia interferir na campanha do Ciro, e ele disse que não conhecia o caso, não estava a par dessa matéria, nem dessa acusação, e ele acabou desdenhando um pouquinho o episódio. Eu não vi e não tomei conhecimento, mas se a gente começar a ver o que aconteceu na vida da gente, vai ter problema desde o nascimento. Por exemplo, eu nasci de 7 meses, então já é um problema. Cada um de nós vai ter, ao longo da sua vida, alguns problemas. Eu não conheço, não vi, mas o que aconteceu em 1994 está muito distante da realidade do Brasil atual. E o Ciro, como eu falei no início, ele está numa posição intermediária hoje em dia na eleição. Ele está brigando pelo segundo lugar ou terceiro nos cenários em que o ex-presidente Lula é considerado. A grande expectativa, né, Madeleine, do pessoal do PDT e dos apoiadores do Ciro, é que o Ciro herde votos do ex-presidente Lula, principalmente na região Nordeste, que é a região do Ciro, e onde o Lula tem uma votação muito expressiva. Na verdade, ele está contando com o fato de Lula não poder concorrer, que é aí onde a candidatura dele tem mais fôlego. Agora, o que a gente viu desde o último debate também, Olavo, é o Ciro tentando uma versão mais soft, né? Uma coisa mais Cirinho, paz e amor do que Cirão da massa. Ele deu uma moderada no discurso, não em termos das frases feitas, ele é muito bom frasista, mas em termos de sair feito uma metralhadora para tudo quanto é canto. Eu vi ele dar uma segurada boa lá, principalmente para cima das pessoas com as quais ele não deseja rivalizar, que ele está até elogiando, né? Assim, um pedaço do debate que até já entrou para o anedotário nacional foi aquela hora, né, Madeleine, em que ele mostrou para o Jair Bolsonaro onde ficava o tempo. Né? Você lembra dessa hora do debate? Em que ele fica embaixo da câmera. Aquilo acabou entrando para a história. O Bolsonaro e o Ciro, que todo mundo esperava que fossem se pegar no tapa, na violência, no UFC, acabaram trocando aí elogios e orientações durante o debate.
E a despedida dos dois foi engraçadíssima. Eu filmei. Não sei se a produção vai ter, não lembro se eu mandei, ou se está no YouTube da Gazeta do Povo. Quando o Bolsonaro estava saindo, ele meio que atrapalhou a coletiva do Ciro. O Ciro virou e falou: Bolsonaro, você está me atrapalhando. Aí o Bolsonaro deu uma zoadinha nele, falou assim: olha, se você tirar todo mundo do SPC, eu te chamo para meu ministro da Economia. Não tinha, não tinha aquela chapa Lula presidente e Bolsonaro vice? É aqui eu queria lançar. Então, que tal o Ciro ministro? Lançar só para ver a galera quebrar a cara. Lula presidente, Bolsonaro vice, Ciro ministro. Janaína no Supremo. Assim, ele falou isso rindo pro Ciro, porque eu acho que ele não esperava a troca gentileza, ele esperava ser massacrado mesmo, ele deu uma tiradinha ali, mas mais uma vez revela que só alguns candidatos entendem a língua do povo, porque o Bolsonaro é um cara que vem do povo, ele não tem amigos das altas, ele sabe muito bem quanto dói um SPC, né? Oh, com certeza, com certeza. E essa proposta, dá até pra gente dizer, né, Melanie? A campanha agora que ela está decolando de vez, talvez tenha sido a proposta mais ousada apresentada até o momento, de qualquer candidato. Concorda? É a única proposta que está na boca do povo. Não tem outra proposta na boca do povo. Não tem não. A não ser a do Daciolo de repetir o Neemias, igual ele fez em 444 a.C., e passar uma semana orando antes de começar a governar. Mas fora isso, eu não vi nenhuma outra proposta na boca do povo ainda. Não apareceu não, realmente não, até o momento não. Bom, Olavo, a maioria dessas compilações de notícias sobre o Ciro, a maioria não, essas notícias, essas análises, esses fatos recapitulados já estão na Gazeta do Povo. Atenção para você que a Gazeta do Povo está fria até dia 31 de outubro, você vai lá, já tem isso. E a entrevista com Carlos Lupe vai estar daqui a pouquinho no blog A Protagonista, é isso? Isso aí, daqui a pouco tá lá para todo mundo conferir. Falou então, Olavo, um beijo, até amanhã. Valeu, até amanhã.